Vamos, nesse momento, orar. Nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu vou pedir que o Everton estivesse orando a Deus e que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos, meu Deus amado, nesta noite, para adorar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, através desse culto, Senhor amado, através desse culto online. Meu Deus, eu te peço, Senhor amado, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos, Senhor amado, que estão nos ouvindo, a cada uma das famílias, Senhor amado, que esse é o mês da família, que o Senhor esteja abençoando a cada uma, Senhor amado, que o Senhor esteja sustentando, Senhor amado, que o Senhor esteja restaurando, Senhor amado, as famílias, Senhor amado. Meu Deus, que o Senhor possa estar cuidando cada uma delas, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor amado, fortalecendo, Senhor amado, a cada família, Senhor eterno, ó Deus, e fala conosco nessa noite, ó Pai, através da Tua palavra. Usa, Senhor amado, o Teu Filho para falar, Senhor, com o Teu povo nessa noite, Pai, pois precisamos, Senhor amado, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo em Atos 27, desculpa. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo, então nós vamos pensar aqui sobre isso. Diz assim o texto da palavra de Deus, Atos capítulo 27. E quando ficou decidido que nós navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. E embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, e estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. E quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. E tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia. E ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. E navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldades para chegar a Cínido, não sendo possível prosseguir em nossas rotas, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, e defronte a Salmona. E costeamos a ilha com dificuldades, e chegamos a um lugar chamado Bom Portos, perto da cidade de Lacéias. E tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga, também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. E começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio havia arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. E passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda,
foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem o sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo, levantando-se diante deles, disse: os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. E assim tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. E lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. E temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram as âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. E tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não poderão salvar-se. E com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e comeu e começou a comer. E todos reanimaram e também comeram algo. E estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram uma terra, mas viram uma ansiada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortaram as âncoras e deixaram-as no mar. E desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, então, alçando vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Que Deus nos abençoe. Irmãos, esse texto acima tem muitas verdades para nos ensinar. Como olhar para a família, nós podemos imaginar a nossa vida em um barco, ingrados aos mares calmos e às vezes cheio de tempestades. Mas, no entanto, irmãos, é preciso observar à volta os sinais que o próprio mar e o clima pode oferecer para que nós tenhamos uma viagem segura. É preciso nós olharmos ao nosso redor e vermos se as decisões que nós estamos tomando agradam ao Senhor. Fará com que nós possamos atravessar a tempestade de uma forma segura.
Nem sempre, irmãos, o que parece bom, de fato é o momento de nós levantarmos as âncoras. Nem sempre aquilo que se parece bom é a melhor decisão que podemos tomar em relação à nossa família. Eu quero, junto com você, seguir os resultados que alcançaram aqui pela vaidade, pela escolha errada. Mas nós podemos também ver nesse texto a intervenção de Deus. E eu quero olhar primeiramente os 5 resultados de uma escolha errada. Por exemplo, a aparente segurança. O verso 13 diz que eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Assim, irmãos, agem muitos pais. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós tomamos as decisões para a nossa família sem observar, sem notar aquilo que está à nossa volta. Muitas vezes nós pensamos que está tudo certo. Muitas vezes nós não percebemos o perigo que está à nossa frente. Muitas vezes nós usamos a expressão dar com a cara no muro. Dar murros em pontos de facas. Muitas vezes, irmãos, nós não notamos que aquilo que nós estamos decidindo, tomando uma decisão, e muitas vezes nós achamos que aquilo está certo, nós não observamos o que está mais adiante. Eu sempre digo que quando nós temos que orar, eu tenho sempre dito isso aos meus filhos, que quando nós oramos por determinada coisa, por determinada decisão, por alguma coisa que nós queremos, eu peço sempre a Deus, eu digo sempre isso a eles, você tem que pedir, Deus, se essa decisão que eu tenho que tomar, se ela der errado, vai afetar a minha família, vai afetar a minha casa. Então, o Senhor me ajuda a tomar uma decisão que seja bênção para mim, para a minha família, daqui 10, 20, 30 anos. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, parece ser uma decisão boa. Mas daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos, o que essa decisão vai resultar para a minha casa? Veja, irmãos, o erro de muitos pais é não crerem que o temporal pode alcançar as nossas casas. Muitas vezes o nosso erro é achar que aquilo que está acontecendo nunca vai chegar a nós. Muitas vezes nós não dependemos de Deus. Muitas vezes nós seguimos vaidosos. Tomamos decisões sem oração. Veja, irmãos, quantas vezes nós tomamos decisões sem que nós pratiquemos, muitas vezes, o culto doméstico. De orar com a nossa casa, sem buscar a direção de Deus para a nossa família. Muitas vezes as nossas decisões parecem ser tão boas no momento, que nós esquecemos que precisamos depender de Deus, porque só Ele sabe o que está à nossa frente. Só Ele sabe o que vai acontecer diante de poucos dias, dentro de poucos dias. Muitas vezes pensamos que está tudo bem. Para muitos pais, o resumo do sucesso é apenas uma aprovação na faculdade, uma vida financeira abastada para os filhos têm sucesso. Irmãos, esta vaidade muitas vezes levam muitas famílias a ter surpresas em alto mar. Muitas pessoas talvez hoje estejam se lamentando pelas grandes dificuldades que chegaram. Eu disse alguns dias atrás, falando sobre oração e devoção a Deus, que muitas vezes nós deixamos para orar quando os males chegam. Nós guardamos o dinheiro ou pensamos em guardar dinheiro quando não temos condição de guardar. Mas não fizemos isso antes, quando o tempo estava bom. Muitas vezes, pela nossa vaidade, tomamos decisões erradas. A segunda decisão errada é o perigo bem próximo. Olha o verso 14. A parte do texto diz assim: por pouco tempo depois, desencadeou-se e o vento
muito forte. Irmãos, quando os marujos ali pensavam que tudo estava calmo, o texto afirma que pouco tempo depois veio uma grande ventania. Veja, não houve demora, não se passou muito tempo. O que parecia calmaria deu lugar a uma grande tormenta. Irmãos, assim ocorre com famílias vaidosas sem Deus. Não atentam para o perigo à volta e logo são surpreendidos por dificuldades. Irmãos, pode ser o casamento de um filho com problema. Estava indo muito bom, mas apareceu o problema. Pode ser as drogas que alcançou um membro da família, ou um filho decidiu deixar a igreja. Pode ser uma tempestade muito forte, que agora exige da família, exige dos pais uma ação cuidadosa para não perder os passageiros preciosos do barco. Muitas famílias, muitos pais acordam quando o problema já se instalou dentro da sua casa. Não observou, por exemplo, que o seu filho estava enfraquecendo na fé. Não observou que as coisas não estavam saindo como deveria sair. Muitas vezes não percebe. Irmãos, é interessante que Deus sempre avisa antes. Deus sempre dá um sinal para que nós possamos perceber o que está acontecendo. Ele sempre envia, eu digo assim, placas de advertência. Se você olhar o verso 9 e 10, diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Vejamos, Paulo, o Senhor já estava colocando isso no coração de Paulo. Paulo avisou o capitão, avisou o centurião. E muitas vezes nós não observamos quando parte da família, ou filho, o esposo, diz assim: mas hoje eu não vou à igreja não, eu vou só domingo. E muitas vezes nós achamos, mas ele está cansado, mas chega outro domingo, ele já passa para o outro, né, se mostra um pouco desanimado, e muitas vezes nós não percebemos que alguma coisa está se avizinhando, que alguma coisa pode surpreender. Veja, irmãos, muitas vezes o Senhor nos alerta para as coisas que podem acontecer dentro de pouco tempo. E muitas vezes nós somos imprudentes em acharmos que está tudo bem. Olha o verso 15. A impotência diante da tempestade. Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Veja, irmãos, o fato de fazerem todas as manobras era uma tentativa humana de controlar a situação. Muitas vezes fazemos isso. Tentamos tudo que nós podemos fazer para controlar algo que nós vaidosamente decidimos sem orar. Que nós vaidosamente não observamos aquilo que estava à nossa frente, não observamos o que Deus estava falando a nós. E nós, de uma forma vaidosa, tomamos decisões erradas. O texto, quando você olha, diz que os marujos, sem êxito, notaram que não tinha como fazer mais nada. E diante daquele reconhecimento, eles ficaram à deriva, ficaram à sorte, ficaram de acordo com que o vento soprava, ou o mar, as ondas do mar batiam. Vejamos, ficar à deriva no mar é como dizer que não se consegue reagir. Muitas vezes as nossas decisões que tomamos de uma forma vaidosa, sem orar, sem se preocupar com aquilo que poderia acontecer, muitas vezes nós ficamos paralisados. Será que você já não tomou ou já não falou isso? Estou paralisado, não sei como fazer, não sei como reagir.
Há famílias, irmãos, que infelizmente só percebem que toda tentativa, muitas vezes de autoajuda, sem Deus, né, quando não encontram mais saídas para os problemas. Mas até então eles estavam procurando autoajuda ou ajuda de alguém. Mas eles não perceberam que se Deus não viesse intervir, se Deus não intervir, vai se tornar ainda muito mais difícil. Irmãos, é nesse momento de grande turbulência, é nesse momento quando nós estamos à deriva, é que Deus prova a sua fidelidade. É nesse momento que nós devíamos confiar no Senhor. Talvez você esteja num momento parado, não sabe como reagir, mas eu quero dizer para você que você pode depender de Deus, mesmo nesse momento que você se encontra por decisões que você tomou sem pedir direção a Deus. Deus ainda na sua fidelidade pode ajudar você. Deus pode trazer solução. Mas sabe o que é triste, irmãos? É notar que muitas vezes nós, humanos, nós só percebemos a nossa fragilidade depois que fracassamos. Nós só percebemos que dependemos de Deus quando não temos mais saída. Só percebemos que nós deveríamos orar por uma determinada decisão, por um determinado assunto, depois que dá errado. Depois que as coisas chegam em um momento em que você não sabe mais como reagir. Muitas vezes somos impotentes diante da tempestade que nos chega. Mas o verso 18 e 19 também mostra, irmãos, o prejuízo da tempestade. Diz assim o texto: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Veja, irmãos, depois de violentamente castigados, os marujos entenderam que era necessário lançar todo o peso fora. Irmãos, quando você olha o que aconteceu, por eles não ouvirem o que o servo de Deus estava dizendo. O prejuízo que eles tiveram por não ouvir um aviso que Deus já havia dado. Irmãos, muitas vezes os prejuízos que nós temos, e nós ainda achamos que Deus é culpado pelo prejuízo que temos. Ainda nós achamos que Deus não deveríamos deixar que aquela tempestade chegasse a nós, mas nós não fizemos a nossa parte, não tomamos decisões baseadas na vontade de Deus. E todas as vezes que tomamos decisões sem consultar a Deus, a maioria das vezes temos prejuízo. Veja, o momento mais difícil nessa viagem é ter que lançar fora os bens. E o texto bíblico diz que eles lançaram fora com as próprias mãos. Irmãos, como família, às vezes precisamos avaliar qual é o peso que está impedindo de vencer o vendaval. O que é que está na nossa casa, na nossa família, no nosso modo de viver, que está impedindo nós de vencermos? Que está nos impedindo de ter respostas de Deus? Porque muitas vezes nós, colocamos todo o peso na nossa vida, e o escritor de Hebreus vai falar isso. Muitas vezes nós estamos com tanto peso na nossa vida que nos impede de correr. Irmãos, toda a família deve lançar fora as coisas que atrapalham. Aquilo que muitas vezes está nos levando a perecer. Pode ser o orgulho, a ambição, a arrogância, o egoísmo, e muitas vezes até a necessidade de se humilhar diante de Deus.
Muitas vezes a ambição torna a nossa viagem muito mais pesada, muito mais complexa. Tomamos decisões que não agradam a Deus por uma ambição desmedida. Às vezes a arrogância, né? Na nossa arrogância, nós somos pessoas dependentes de Deus. Mas o fato, irmãos, é que quando a família não atenta aí para as práticas de advertência, nós como família não observamos que Deus está falando conosco, que Deus está nos alertando, ela pode enfrentar muitos prejuízos. Em muitos casos, irmãos, isso é necessário. Quando nós olhamos, é aqui que nós compreendemos que temos que perder para ganhar. Muitas vezes nós temos que lançar fora coisas das nossas vidas que nos impedem de se chegar a Deus, que impede as nossas famílias de agradar o Senhor. Muitas vezes nós permitimos aos nossos filhos um modelo de vida para não entristecê-los, mas que não agrada a Deus. E isso vai resultar em prejuízo na vida dele e muitas vezes das nossas famílias. Muitas vezes permitimos que os nossos filhos tomem decisões que nós sabemos que vai levá-los para longe de Deus, a fim de apenas deixar ou que Ele nos ame, que Ele goste de nós. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos tirar coisas das nossas famílias que está impedindo as bênçãos de Deus, que está impedindo o agir de Deus. Muitas vezes um não traz bênçãos de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para dentro da nossa casa. Precisamos pensar, o que é que tem provocado ou que está nos dificultando a termos êxito nas nossas batalhas? Ainda há a desesperança. Olha o verso 20. E finalmente perdemos toda a esperança. Quer dizer, depois de muito tempo, sem perceber que era dia e noite, o texto diz que os marujos agora se renderam toda a esperança de salvamento. Vamos perecer. Irmãos, o pior estágio da vida de alguém é quando perde a esperança de viver e de lutar. Muitas vezes tem uma pessoa doente e você percebe que ela se entrega. Você fala, ela não vai sair. Ela se entregou. A pior coisa para alguém é quando se entrega. Muitas vezes, diante da família, das lutas que chegam, muitas vezes eu não vou fazer mais nada. Irmãos, a família, que infelizmente tem que enfrentar um momento de desesperança para entender, nesse momento, que não podem lutar sozinhas, mas necessitam de ajuda divina. Há famílias que chegam no momento em que diz, bom, não tem mais saída, para eles entenderem que eles precisam de Deus, precisa da ajuda de Deus, precisa do mover, do poder de Deus. É nesse momento que muitas chegam à conclusão que não tem outra forma de fazer se eles não recorrer a Deus. Mas precisa chegar um momento em que não tem mais esperança. E muitas vezes, irmãos, o Senhor só entra na história dessa família, né, quando elas perdem a esperança. Muitas vezes Deus só entra na história do homem, da mulher, quando ela não tem mais esperança. Eu não sei como é que está a sua trajetória no meio de tudo isso que está acontecendo. Talvez você não tenha esperança para o próximo mês. Mas você pode recorrer à ajuda de Deus. Você pode depender dEle. Você pode buscar a ajuda do Senhor. E veja, irmãos, eu quero, a partir de agora, olhar com você as intervenções de Deus. É nesse momento quando nós tomamos decisões que nos levam ao caos, que nós podemos ver a intervenção de Deus. E eu quero analisar com os irmãos aqui 3 intervenções de Deus. A primeira é que Deus orienta que os marujos deveriam ter coragem. Do verso 21 ao 26, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que Deus encoraja aqueles homens a terem coragem, a enfrentar.
Veja, meus, famílias em tempestade devem ouvir a voz do Senhor, dizendo: tenham coragem, coragem para lutar, para resistir, para orar, para buscar Deus, em Deus a esperança. Veja, eles não tinham o que fazer mais, mas Deus era a esperança para eles. Deus era a esperança. Veja outra intervenção de Deus. Deus orienta que os marujos, as pessoas que estavam ali, deveriam permanecer no barco. É muito comum, irmãos, na hora da luta, numa tempestade, os envolvidos naquela batalha desejarem a desistir, a sair do barco. Muitas vezes, no meio das lutas, você vê as pessoas deixarem você sozinho ou sozinho. Mas é nesse instante que Deus intervém. É nesse momento que Deus intervém. Em Atos 27 e 31 diz assim: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E aqui, irmãos, é muito importante que as famílias não deixem a casa, né? Não abandone a sua casa no meio das lutas e da tempestade. Muitas vezes, quando as lutas se tornam volumosas, alguém quer abandonar o barco. Muitos fogem, né? Muitas pessoas querem deixar o casamento neste momento. E eu quero dizer para você que sair do meio da sua família não vai resolver nada. É juntos que nós podemos vencer. É ficando com as nossas famílias, dependendo de Deus, buscando ao Senhor, é que Deus nos dá o livramento. Muitas vezes, quando nós queremos abandonar a família porque as coisas estão difíceis, isso só vai provocar destruição ainda maior, perda ainda maiores. O Senhor deseja que você permaneça na sua casa. Não abandone os seus filhos, não abandone a sua esposa, não abandone o seu esposo. Permaneçam em oração, permaneçam juntos com o Senhor. Eu sei que no momento onde falta o dinheiro, muitas vezes aparecem os problemas, mas é nesse momento que você tem que clamar a Deus, que você tem que buscar ao Senhor. E eu posso dizer isso, irmãos, da minha vida nós passamos muitos momentos difíceis, mas sempre nós permanecemos ainda mais unidos, ainda mais buscando ao Senhor. E eu posso garantir a você que Deus sempre nos deu o livramento, sempre Deus nos ajudou, sempre nós vimos o mover e o agir de Deus, sempre vimos os nossos inimigos sendo derrotados. Permaneçam juntos, busque ao Senhor, clame a Deus, se humilhe diante do Senhor, não corra o risco de querer abandonar a sua casa. Não é a solução no momento da crise, nem depois que a crise passe, mas é permanecer junto. A terceira intervenção de Deus está do verso 33 ao 38. Deus orienta os marujos que deveriam comer e se alimentar. Veja, irmãos, o alimento pode ser uma descoberta de alegria, né? Pois comer está diretamente ligado à sensação de prazer, de bem-estar. Irmãos, aqui é muito importante que as famílias entendam que nesse momento da tempestade é valioso encontrar alegria em coisas simples. É encontrar alegria em estar juntos, permanecer juntos, alegres. Outro dia eu estava olhando as fotos no meu HD para pôr nas nuvens, e eu deparei com uma foto que está eu, minha esposa e os 2 filhos, e nós estamos numa lagoa já, com coletes, e eu sempre olho para aquela foto e digo assim: que foto linda. Primeiro, estou unido com a minha família. Segundo, estávamos alegres, felizes em coisas simples. Você tem que se alegrar por estar com seus filhos, com a sua esposa. Não importa os problemas e as dificuldades, se alegre no Senhor em estar juntos. Encontre alegria nas pequenas coisas dentro da sua casa. Comer, irmãos, pode ser comparado também a encontrar alegria na palavra de Deus.
conhecer que Ele está no controle de tudo. Irmãos, muitas vezes a gente se depara com pessoas repetindo algumas frases. Deus é fiel. Deus tem um controle. E hoje eu estava pensando sobre isso. Quantas pessoas que nós ouvimos no tempo em que vai tudo bem, as pessoas dizendo Deus é fiel, Deus está no controle, mas quando chega esse momento de grandes dificuldades, as suas decisões, aquilo que eles fazem não parece ser de uma pessoa que crê na fidelidade de Deus e crê que Deus está no controle. As suas decisões não parecem isso. Tem medo de tudo. Decisões que deveriam afirmar essa confiança, muitas vezes, não são. Veja, nós precisamos ter alegria de encontrar essa alegria na palavra de Deus, e saber que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele conhece o meu sofrimento, o seu sofrimento, porque Ele tem um controle de todas as coisas, e que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos crer nele, ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna. Vejamos, nós precisamos encontrar essa alegria no Senhor, em meio a tudo isso que está nos acontecendo nos dias de hoje, e dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Temos que encontrar essa alegria que o Senhor tem para nos dar. Veja, eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei o que tem alcançado a sua vida nesses dias. Talvez você tenha se entristecido. Mas eu quero dizer para você que o Senhor pode trazer alegria à sua casa. Mas procure alegria no Senhor. Procure alegria na palavra de Deus. Procure essa alegria em estar com a sua casa, com a sua família. Eu quero, concluindo aqui, depois de nós olharmos toda a trajetória da viagem, esse barco nosso que se chama família, muitas vezes parece que está indo a pique, às vezes parece que naufragou, às vezes nós ficamos perguntando, bom, o que nós vamos dizer agora? Mas eu quero que você pense comigo numa coisa. Se aquele barco de Paulo chegasse perfeito em Roma, onde eles tinham que ir, certamente os marujos, vaidosos, arrogantes, ambiciosos, diriam que a experiência deles foi um sucesso, que a viagem foi excelente. Eles poderiam dizer que porque eles chegaram lá bem, é porque eles tinham experiência para atravessar o mar. No entanto, irmãos, quando você olha o barco, ele se desintegrou, se arrebentou num banco de areia, numa anseada. O barco foi solavancando por ondas terríveis em alto mar. Não afundou ali, sem leme, sem amarrações. O barco estava completamente à deriva, mas não naufragou ali. Deus já havia dito aos marujos, por intermédio de Paulo, nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Isso nos mostra que Deus estava cuidando de cada vida a bordo daquele navio, daquele barco. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não nos vai destruir. Nós temos a certeza que perderemos os nossos pontos de apoio, nós perderemos a nossa vaidade, vamos deixar de crer que nós somos o bom, e nós vamos perceber que para chegar do outro lado, nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos que Ele esteja conduzindo a nossa família, que Ele esteja conduzindo as nossas vidas. Veja, irmãos, o Senhor afundou o navio, mas preservou a vida. Deus está nos dizendo que juntos com o naufrágio,
Também, muitas vezes, naufragam o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa independência. Muitas vezes, nesse trajeto que você está achando tão difícil, Deus quer que o seu egoísmo naufrague. Deus quer que o seu orgulho, essa independência que você tem de você achar que você pode resolver as coisas sozinho, Deus quer que isso naufrague, que você perceba que você precisa dele. Você precisa da ajuda dele, que as suas decisões devem ser baseadas na vontade de Deus, e não naquilo que você acha que é melhor, mas naquilo que Deus deseja para você e para a sua casa. A nossa família, meus queridos, necessitam de Deus. Nós precisamos de Deus para conduzir o barco. Nós precisamos de Deus para nos ajudar a conduzir as nossas famílias. Nós não podemos conduzir sozinhos. Talvez seja um naufrágio se nós fizermos isso. Mas se você depender de Deus, se você tomar decisões que agradem ao Senhor, se você levar os seus filhos, diante da palavra de Deus, se você ensinar os seus filhos a agradar ao Senhor com as suas vidas, nós chegaremos do outro lado, mesmo com as turbulências que possam chegar. Mas nós, quando chegarmos lá, nós vamos dizer que o Senhor nos levou, o Senhor nos colocou do outro lado. Não foi pela nossa força, mas porque nós dependemos do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa sempre depender de Deus, que você possa sempre buscar a ajuda do Senhor. Está difícil dentro da sua casa, está faltando dinheiro, está faltando mais, coloque diante do Senhor. O Senhor é aquele Deus que pode ajudar você. Deus é aquele Deus que pode levar pessoas para ajudar você. Dependa de Deus, dependa do Senhor. Faça a sua parte confiando no Senhor, mas buscando sempre a orientação de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque podemos ver na tua palavra que o Senhor é o Deus que nos conduz. O Senhor é o Deus que nos leva, que nos abençoa. O Senhor é o Deus que nos ajuda, não importa as circunstâncias, não importa os problemas que nós estamos atravessando. O Senhor é o Deus que pode nos abençoar. O Senhor é o Deus que pode dar direção. Nos ajuda, Senhor, em meio a toda essa turbulência, que nós tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor. E quando nós chegarmos do outro lado, sabemos que foi o Senhor quem nos ajudou. E foi o Senhor quem nos deu vitória. Ajuda os teus filhos, Senhor, que estão cultuando o Senhor conosco. Abençoa as suas famílias. Senhor, talvez aqueles que estão passando por momentos tão difíceis, ajuda eles a perceber que eles precisam do Senhor. Eles precisam buscar o Senhor. Eles precisam depender de Ti, Senhor. Ajuda eles de forma maravilhosa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar alguns avisos, nós vamos ainda ter uma oração aqui. Nos nossos avisos é que quarta-feira nós estaremos aqui novamente às 20 horas, para que nós possamos buscar o Senhor em oração, sabendo que o Senhor é um Deus que traz resposta para os nossos pedidos, para as nossas súplicas. E eu quero convidar você a estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas. E você pode acessar aí, através da página da igreja no Facebook e através do nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar você também. Eu gostaria de pedir que você continuasse orando pela nossa nação. Estamos vivendo momentos difíceis, mas cremos que o Senhor é o Deus que pode conduzir esta nação. Você não deixe de suplicar ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento em que todos chegaram a esta conclusão, que só o Senhor que pode nos livrar de tudo isso. Então que nós sejamos pessoas que estão se colocando na brecha para clamar a Deus, e que Deus possa ter misericórdia do nosso país, dos outros países que estão sofrendo, mas do nosso país,
Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão em autoridade. Que Deus esteja trabalhando através dessas vidas. Eu creio que o Senhor pode responder a nossa oração. Vamos orar pela igreja do Brasil. Que Deus esteja trabalhando e que o povo de Deus seja uma influência de alguém que teme ao Senhor nesta nação. Que possa provocar diferença na vida dessa nação. Irmãos, e que nós possamos procurar sempre agradar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas decisões, e sejamos referência para as pessoas. Que você clame a Deus. E eu quero suplicar a Deus nesse momento por vocês que estão nos acompanhando, que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado por estar conosco até aqui. E pedimos que Deus derrame as mais ricas bênçãos também sobre a sua casa. Vamos clamar a Deus? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração. E nesse momento, Senhor, que estamos encerrando este culto após a última música. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para com o Seu povo. Porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco. Nós Te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor. Nós Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor. Senhor amado, que essa live, Senhor, que esse culto online, Senhor, possa alcançar mais vida durante a semana. Ó Deus, que pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, que os nossos irmãos que estão cultuando o Senhor conosco, ó Deus, que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobremaneira sobre a vida deles. Ajuda eles nas dificuldades, nas necessidades, no trabalho deles, ó Deus, esteja abençoando eles grandemente, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem todo o poder. Cuida, Senhor, do Teu povo, cuida da Tua igreja, cuida de nós que estamos aqui, Senhor, colocando esse culto online. Deus abençoe os Teus filhos, que cada dia mais eles sejam engajados nesta obra, que cada dia mais eles possam se doar, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, para que pessoas sejam salvas por Cristo Jesus. Ó soberano Deus, que essa semana, Senhor, seja uma semana de vitória sobre a vida dos Teus filhos, seja uma semana onde o Senhor estará nos conduzindo, dirigindo as nossas vidas, que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor. Sabemos que temos dificuldades, sabemos que podemos passar por grandes lutas, mas sabemos que o Senhor é que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos confiar no Senhor. O Senhor venceu a morte, venceu a Satanás. Nós sabemos que o Senhor é o que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Nós louvamos o Teu nome, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, nos dá um restante de noite na Tua presença, o nosso retorno para as nossas casas também possa ser guardados pelo Senhor. É no precioso nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos agora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre as vidas das pessoas que estão aqui agora, com as pessoas que estão, ó Deus, cultuando ao Senhor nesse culto online. Ó Deus, e sobre a vida dos nossos irmãos, espalhado em toda a face desta terra, de hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você.